Amém, irmãos? Estão preparados, sim ou não? Sim. Fala assim, nós estamos estudando antropologia bíblica. Que significa? Todo mundo. Que significa? Estudo do homem. Antropos, homem. Logia, estudo. Estudo do homem. Então, quando nós falamos estudo do homem, automaticamente nós estamos falando também da mulher, né? Porque homem é uma linguagem bíblica geral. Amém? Antes de nós começarmos, eu só preciso relembrar algo aqui para os irmãos, para quem não lembra, né? Sobre a estrutura do eterno. Como que é Deus? Como que Deus subsiste nele mesmo? Qual a estrutura de Deus? Isso aqui você já sabe, mas olha só. Desenha aí no seu caderninho. Desenha aí. Deus é espírito, sim ou não? Sim. Que tem almas, não é isso? Porque nós aprendemos que o Pai é uma alma, não é isso? Aprendemos que o Espírito Santo é uma alma, não é isso? E aprendemos que o Filho, Jesus, é uma alma. Aprendemos que a essência de Deus é espírito, porque a Bíblia fala em João, aqui você já sabe, João 4, 24, que Deus é espírito. Aprendemos que o Pai é uma alma. E o que é alma, irmãos? O que é alma? É a pessoa, é o eu, exatamente. Então a alma é o eu, é a pessoa em si. Então nós, seres humanos, somos uma alma. Por quê? A alma é o eu da pessoa. E o corpo? Boneco. Então o Pai é uma alma. Por quê? Ele tem vontade, intelecto e sentimento. Isso está onde que ele é uma alma? Vamos ver onde está. Amós 6:8. Mostra que o Pai é uma alma, sim ou não? O Filho também é uma alma. Onde que está escrito isso? Mateus, você já sabe disso, irmãos. 26, 38. Porque o Filho é uma pessoa, que ele tem vontade própria. O Espírito Santo também é uma pessoa. Nós vemos isso em Atos, capítulo 13, 2, Efésios 4:30, e vemos isso também em João 14:26. Então, Deus, ele é espírito, ele tem uma essência espiritual que subsiste em três pessoas, três almas. E essas almas, elas só têm paz, elas só são um, só se torna um. Deus só é um por causa do Espírito Santo, não é isso? Porque ele é o vínculo que está escrito em Efésios 4:3. Então, tudo isso aqui nós já estudamos e os irmãos lembram disso. Deus, então, fala assim, Deus... Que isso, irmãos? Acorda, tá cedo, mas acorda. Fala assim, Deus, ele é um espírito que possui alma. Então Deus é alma e espírito. Isso aqui os irmãos já sabem, não é isso? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Assim, não, né? Tá bom, então essa é a estrutura de Deus, não é? Amém. Se você quiser escrever isso aí, pode escrever. Quiser tirar foto, pode tirar foto. Bom, nós temos Deus, então, a estrutura de Deus, e nós temos os
Anjos, vamos deixar os anjos aqui um pouquinho. E vamos falar dos homens. Amém. Os homens, você já aprendeu também. Olha só. Ele tem um espírito, sim ou não? Sim. Ele tem uma alma, sim ou não? Sim. E ele tem um corpo, não é isso? Então vamos lá. O que é isso aqui? Boneco, corpo. O que é isso aqui? Alma. E o que é isso aqui? Espírito o quê? Humano. EH, espírito humano. Então vamos lá. Com isso, nós aprendemos, para quem não sabe ainda, nós vamos aprender uma palavrinha nova. O homem, ele é tricótomo. Repito assim, o homem é tricótomo. Por que tricótomo? Tri de 3. Tricótomo porque ele é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito humano. Não vou ler para economizar tempo. Não, é M, é o M. É M de Maria. É tricótomo. Então, a tricotomia do homem você acha em 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Amém? Abre sua Bíblia primeiro em Gênesis 2:7. Só para a gente ler aquele textinho lá. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, olha. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes e o homem foi feito. Então vamos lá. Existe uma lei aqui. Presta atenção. Existe nesse texto uma lei. A lei da vida. Qual é a lei da vida? Corpo, matéria, boneco, mais o sopro de vida, que é o Espírito de Deus, o sopro do Espírito de Deus, é igual a gerar uma nova alma. Então, a partir do momento, presta atenção nisso. Olha, 3 elementos. A partir do elemento 1, boneco, mais o sopro de Deus, um terceiro elemento vem, que é a alma humana. Então, a alma humana, ela é gerada a partir do momento que há a matéria, mais o sopro de Deus, existe a alma dentro desse ser. E ele se torna tricótomo. Corpo, matéria, alma imaterial e espírito também imaterial. Ou seja, matéria, espiritual e espiritual. Pegou? E um corpo, exatamente. Então, qual é a lei da vida hoje? Presta atenção nisso aqui. Óvulo da mulher, certo? Ou não? Óvulo da mulher. Espermatozoide do homem. O espermatozoide, ele adentra ao óvulo, não é isso? E faz uma fecundação, não é isso? Quando isso acontece, a lei é automática, a carne está pronta. Então, automaticamente, o espírito vem e a alma é gerada. É a lei da vida, é a lei que Deus fez. Então, o boneco de Adão não estava pronto?
para vir o espírito? Sim ou não? Então o boneco estava pronto, vem o espírito, gera a alma. Aqui o boneco está pronto. Então automaticamente vem o espírito e a alma começa a existir. É automático isso. Na fecundação. Porque ali ele já há vida, porque Deus já sopra automático. É automático, não é que Deus ele vem, é automático, já tem o sopro de vida naquele informe, já tem o sopro de vida e a alma já começa a existir a partir daquele momento. Por quê? Isso aqui é a carne, isso aqui é a parte humana, é o boneco. Tá pegando? Pergunta assim, o que significa isso? Que o aborto, em qualquer nível, ele se torna pecado. Aí você fala, o cientista entende disso? Não, o cientista não, mas pela Bíblia sim. Por quê? Se aqui é uma lei, corpo mais espírito humano é igual a alma, então aqui corpo, automaticamente vem o espírito humano, então automaticamente ele se torna uma alma, uma vida. Então ele já é um ser. Se ele for abortado, ele vai para o seio de Abraão. Mas é pecado porque é homicídio. Certo? Mas o tema não é aborto hoje. Isso aqui é só para os irmãos saberem da lei da vida. Então tá. É muito claro isso aqui, não é? Que o homem é feito de 3 partes? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia. Em Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Vamos dividir melhor isso aqui. Falando do corpo do homem, tá? Olha só o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então existe uma divisão, não existe? Entre o espírito e a alma existe uma divisão. Tá aqui, ó. Vamos lá, continua lendo aí. E das juntas e medulas. Então existe uma divisão do espírito com a alma e das juntas e medulas, que é o corpo. Então existe uma divisão entre os dois, certo? Olha só, a palavra é apta para discernir pensamentos. Pensamentos estão aonde? Na mente, que faz parte aqui a divisão entre o corpo e a alma. Só que tem um problema. Aqui ela fala mais, ó. E intenções do coração. Que o coração é algo a mais. O coração não pode ser a mente. Então nós temos assim, ó, uma divisão. A palavra de Deus ela é capaz de fazer a divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, que é o corpo, então ela faz uma divisão entre a alma e o espírito e o corpo. É apta para discernir pensamentos, que a gente já sabe que fica na nossa mente, e também intenções do coração, que é algo superior. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim. Pode perguntar se tiver pergunta. Tá, então vamos lá. Entre o corpo e a alma nós temos a mente. Entre a alma e o espírito humano nós temos o certo. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós aprendemos que nós somos tricótomos. Agora olha só uma coisa, agora vamos falar dos anjos. Vai organizando isso aí, vai pegando, daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Vamos falar aqui dos anjos. Vamos lá. Olha aqui, os anjos.
Olha só. A alma não é uma pessoa? Não é a personalidade da pessoa? Sim ou não? Sim. Não é? Então vamos lá. A Bíblia diz... já está em Hebreus? Abre aí. Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Falando dos anjos, tá? Olha o que diz dos anjos, Hebreus 1,14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eu vou ler de novo só a primeira parte. Olha só, presta atenção aqui, ó. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Pergunta, o que é isso? Nós, seres humanos, somos alma, que possuímos corpo e espírito. Não é isso? Porque corpo é boneco, espírito é fôlego de vida, e alma é eterna, que a gente vai ser, não é isso? Que vai para o Hades ou para o seio de Abraão, não é isso? Basicamente, amém. Os anjos, aqui está falando que eles são espíritos ministradores. Mas como espíritos ministradores, na essência, eles têm alma. Por que eles têm alma? Porque a alma é a personalidade. Personalidade é vontade, inteligência e sentimento, não é isso? Repita assim: vontade, inteligência e sentimento. Os anjos têm vontade? Ontem falaram que não. Mas tem ou não? Sim. Sim? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Ele tem, porque eles não escolheram Deus ou Satanás. Hoje eles não servem a Deus porque eles escolheram. Eles têm vontade. Para eles escolherem, eles não têm que ter inteligência? Sim ou não? Sim. Eles têm sentimento? Sim, porque eles cantavam quando Jesus ia nascer. Quando Deus criava a terra, Deus pergunta para Jó: onde você estava enquanto eles cantavam e rejubilavam, tal? Eles matavam com a autorização de Deus. Ou seja, eles têm personalidade, eles têm alma. Só que tem uma coisa aqui: a personalidade deles está impregnada no espírito, porque eles são espíritos. Presta atenção, a matéria é muito fácil, mas ao mesmo tempo ela tem, se você não conseguir fazer essa divisão, você se perde e aí acabou. Oi? Exatamente. Então vamos lá. Daqui a pouco eu chego aí. Então vamos lá. Nós somos almas que possuímos corpo. Os anjos são espíritos que possuem alma. Presta atenção que você vai entender onde eu quero chegar. Você vai dar glória. Então vamos lá. O homem, ele é tricótomo. Por quê? Espírito humano, alma humana e corpo humano. Os anjos, eles são alma e espírito. Então eles são automaticamente, uma palavrinha para quem não sabe, dicótomos. Exatamente. Por que dicótomos? Porque eles só têm duas partes. Eles têm corpo? Presta atenção aqui. Eles têm corpo? Não. Sim ou não? Não, eles não têm corpo. Corpo físico. Eles têm? Não. Não, eles não têm corpo físico. Ou têm? Não. Fala assim, para você pegar. Os anjos não possuem corpo físico. Isso. Presta atenção, ó. Aqui entra aquela regra muito clara que você já aprendeu, mas eu só vou passar de novo. Presta atenção. Olha só. Terra. Homem. O que é o corpo, que eu já expliquei para os irmãos anteriormente? Passaporte. O corpo é um passaporte para nós vivermos na... Por quê? A terra não é material? As coisas não são materiais?
Então eu tenho que ter um corpo para viver na terra, porque é matéria. Então anjos podem viver na terra? Porque a essência deles não é da terra. Então, ó, a casa original deles não é aqui. Eles podem estar aqui, mas eles não são moradores daqui. Os anjos podem dominar a terra? Não, porque Gênesis falou, homem, Deus falando para o homem, domine. É você que domina a terra. É o homem que domina a terra. Então, anjos não dominam a terra, eles não têm corpo físico, eles não têm autorização de dominar a terra. Então, nós sabemos que na ocasião da rebelião de Lúcifer no trono de Deus, ele foi jogado nas regiões celestiais, porque a casa de Satanás, dos demônios, se chama regiões celestiais. Porque a nossa luta não é contra o corpo nem o sangue. Como é que é? É aonde que a nossa luta principal. E aonde que fica essas potestades? Então, a luta é nas regiões celestes. A casa deles é região celeste. Você já aprendeu isso. Por isso que quando ele caiu do trono para as regiões celestes, quando ele larga o seu domicílio, agora se você conhece um pouco da Bíblia, você pegou. Judas fala que existiu anjos que não guardaram o seu domicílio. Ou seja, anjos caídos que saíram das regiões celestes e vieram para a terra. Só que na terra, demônios não podem estar. Eles podem estar, mas é ilegal. Porque eles não têm corpo físico. Se ele não tem corpo físico, ele pode dominar na terra? Ele não tem corpo físico. Aí Jesus fala, vocês podem expulsar. Nós só podemos expulsar demônios, não é porque nós somos bons, é primeiro porque ele nos deu autoridade, e segundo porque demônios não podem morar na terra, eles estão ilegais. Aqui tem outros segredos que eu vou passar para os irmãos mais para frente. Lembra disso? Ou não? Então, como demônios não têm corpo físico, olha só, anjos e demônios têm a mesma estrutura espiritual. Estou falando aqui não de glória, não estou falando disso, estou falando de estrutura espiritual. Eles são dicótomos, eles não possuem corpo. Por que Satanás, porque Satanás é uma expressão, por que os demônios possuem um corpo? É a única forma de eles terem, não é de estar, é de dominar. Um demônio na terra, e aí, irmão? Cadê? É espiritual. Agora, em pessoas, ele influencia nações, ele influencia reis, presidentes, senadores, deputados, famílias, pais de famílias, jovens, solteiros, casados, e aí ele domina sobre a terra. É uma forma de ele dominar sobre a terra, possuindo um ser humano. Se ele não possuir um ser humano, ele não pode dominar, porque só domina quem tem corpo. Tá pegando? Só estou falando isso. Não é isso que eu quero dizer ainda, mas tudo bem. Então tá, aqui você já está aprendendo algumas coisinhas. Isso aqui é só curiosidade. Quando os demônios, eles caem do trono de Deus para as regiões celestes, eles são anjos caídos. E quando eles saem de lá e vêm para a terra, eles são espíritos imundos. Por quê? Está agindo na ilegalidade. Aqui, ele é considerado ainda um anjo, caído. Mas é anjo. Quando ele vem para a terra, ele perde toda a legalidade dele. Que já perdeu, aqui ele já está preso. Aqui a região celestial é a prisão deles. Quando eles fogem da prisão e vêm para a terra, eles se tornam espíritos imundos ou demônios. Só curiosidade isso aqui, pode perguntar. No caso, então, esses demônios eles não foram para o Hades porque eles eram dicótomos, não tinha corpo, por isso não foi para o Hades quando caíram do trono? Então, nesse caso que ele não foi para o Hades é porque ele estava esperando um julgamento final. Então, quando ele sai do trono, ele vem para a prisão, que é as regiões celestes. Aqui eles tinham que ficar até o julgamento deles. Só que eles não obedecem.
Então, eles vêm para a terra. Eles não foram para o Hades porque ainda não houve o julgamento deles. No final de todas as coisas, a Bíblia fala que vai haver o julgamento de Satanás e dos demônios, que são anjos caídos. E aí eles vão ser jogados no lago de fogo, no inferno, exatamente. Deu para pegar até aqui? Sim ou não? Aqui tinha mais um segredo, mas eu vou deixar para outra aula, que esse é forte. Eu vou falar só por cima. Os demônios, eles temem um lugar. Pergunte qual? Qual? Todos os demônios, eles temem um lugar. Não, que lago de fogo. Não, um lugar. A igreja, honestamente, a Bíblia fala que enquanto Jesus estava na ceia, tomando a ceia com os discípulos, a Bíblia fala que tem um entre nós que é Satanás, que é diabo. É o próprio. Então, não vou falar para você que um demônio ele não pode estar, ele não pode... Não, eu não vou falar isso. Agora, existe outro segredo, mas... Bom, tem um lugar que eles temem. Mas eles temem mesmo. Quando eles ouvem falar esse lugar, eles se arrebentam. Pergunte qual? Que lugar é esse? Pergunta? Que lugar é esse? Pergunta? Que lugar é esse? Glória a Deus pela sua vida. Meu Deus, não fala desse lugar. Deixa eu só achar aqui um negocinho. PA São João. Mas se eu para isso também. O paraíso é melhor. Ai, ai. Olha só. Vamos ler essa passagem? Onde ela está? É Lucas 8. Presta atenção, isso aqui é forte. Lucas 8. A partir do 26. Olha só. Só que eu não vou entrar em detalhe nisso não, viu? Lucas 8, 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, Jesus, né? Que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? Uma indireta. Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Jesus está nos dando uma lição, hein? Qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe, ou seja, os demônios rogavam-lhe, que não os mandasse para o... Espera aí, opa, o abismo você já aprendeu, por isso que eu não vou explicar. Aonde fica o abismo? O poço do Hades se chama abismo, e você aprendeu isso. Então existia o seio de Abraão, poço do abismo e lugar de tormento. Então o abismo é aquele lugar. Aí os demônios falam: eu te rogo que não nos mande para o abismo, porque o abismo é lugar de prisão. Não sai mais. E isso. Pegou. Não, ali ainda não tem o julgamento, mas é uma prisão. Lembra que o Hades é uma prisão? Aonde tem anjos já em domicílio que anteriormente foi jogado lá. E isso, e de Judas. E isso. Não, Pedro também. Pedro também. Então, existem anjos lá que já estão lá. Mas aqui eles falam: não nos mande para lá, porque lá é terrível, porque lá tem uns segredos que eu vou falar para os irmãos em Apocalipse. Então, eles rogaram a Jesus para não mandar. Pergunte: que segredo é esse? Que segredo é esse? Nós temos autoridade de um demônio que não guarda o seu domicílio
e vem para a terra, a gente fala, você está ilegal, vai para o abismo. Jesus aqui, ele só estava dando uma lição, a gente não pega. A gente não pega. Aí você fala, o reino de Satanás perde muito quando isso é feito. Por quê? Aquele demônio nunca mais ele volta para atormentar. Fica preso. Ele fica preso nas prisões até o julgamento final. Mas nessa passagem ele não mandou. Não mandou. Aí tem um segredo. Por que ele não mandou? Porque o povo de Gadara não merecia. O povo de Gadara, logo depois, ainda arrebenta com Jesus. Então Jesus falou, aqui eu só vou dar a lição. Aqui eu só vou dar a lição para eles. E eu não vou falar disso não, irmão. A aula é outra coisa. Eu nem comecei a aula. Então, quando os demônios sabem que a gente conhece esse segredo, muito dificilmente ele se manifesta na sua frente. Se todos os cristãos soubessem disso, já tinha eliminado. Posso ser honesto? Os demônios não se manifestariam. Eles falariam assim. E quando se manifestasse, quando eles chegam lá nas cadeias do Hades, ainda leva um pau do Apolion. É? Leva uma pancada ainda do Abaddon, que é o mesmo. Chega lá, fala, você é burro, rapaz. Como que você vai se manifestar, sendo que você sabia que ele conhece o segredo? Seu burro. Esse Apolion é aquele que está preso que vai ser solto. Aí tem uns negocinhos, mas deixa pra outra aula. Aqui, ó, isso aula não é isso não, sai daqui. Apaga isso aqui. Ah, desculpa. Professor, você aprendeu a desenhar melhor, parabéns, tá evoluindo. É mesmo? Eita. É uma evolução dos desenhos. Glória a Deus pelos desenhos. Ele dá um pai de um Picasso também. Rapaz, amém. Glória a Deus. Então vamos lá, esquece aquilo ali, que era só para... Bom, só para falar então, volta aqui para os anjos. Espíritos que possuem almas. Então a alma dele está atrelada ao... Pronto. Então, os anjos são... Tá. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Agora você vai ter que ter a mente de Cristo, hein? Porque senão você desvia. Brincadeira, não sei se você sabe que é tudo brincadeira. Desviar, Deus me livre. Né? Presta atenção. Deus, aqui nós falamos que ele tem alma. A alma do Filho, a alma do Espírito Santo, a alma do Pai. Aqui nós falamos da parte espiritual. Que ele é espírito, está escrito. Aqui, ó. Está escrito que ele é espírito? Aqui. Em João. Está falando que ele é alma. Em Amós, o Pai. A alma do Filho, que está aqui em Mateus. A alma do Espírito Santo está nesses textos. Falando que o Espírito Santo é o vínculo da Trindade, está aqui. Em Efésios 4:3, da triunidade. Amém. Isso aqui você já sabe. Mas, olha só. No Antigo Testamento, quando nós lemos Gênesis 2:3, 2:7, que nós falamos da lei da vida, que é isso aqui, Deus cria um homem, não cria? Só que Deus tinha corpo? Não? Tinha ou não tinha? Tinha? Tinha, irmão? Ou não tinha? Tinha, na minha opinião, tinha. Na sua opinião, tinha. E na sua? Não. E na sua? E na sua? Não. Ele tinha. Físico, igual o meu e o seu. Não, sim. Opa, tá. Então vou corrigir minha pergunta. Deus tinha um corpo físico igual o meu e igual o seu? Não. Não. Ou sim? Não. Quem acha que não, levanta a mão. Mas essa é uma pergunta que não quer acabar muitos anos, né? Como é que Deus pede o homem ser espírito, como é que ele vai falar? Ué, mas Deus, sendo espírito, ele não está limitado. Aí é que tá. A gente tem que pensar num Deus que não é limitado à matéria. Ele pode se manifestar. No entanto, mesmo sem corpo físico, agora respondendo, ele apareceu a Abraão. Só que ele apareceu a Abraão com um corpo temporário, mas não um corpo físico na essência. Teofania. É só uma aparição. Mas era um corpo dele? Não. Agora, presta atenção no que eu vou falar e toma cuidado para você não falar que eu estou falando heresia. No Antigo Testamento e em toda a eternidade, até Cristo, Deus era dicótomo. Rapaz, agora o negócio ficou sério. Presta atenção aqui que eu vou explicar. Deus, ele era dicótomo, alma e espírito. Não possuía um corpo. Presta atenção no que eu vou falar.
No Antigo Testamento, desde a eternidade passada até Cristo, ele não tinha um corpo. Ele era dicótomo. Por quê? Você já viu. Ele é alma e espírito. Ele não tinha um corpo físico. O que eu quero dizer que ele não ter um corpo físico, ele não assumia um corpo físico igual você e eu possuímos, nós temos, é parte de nós. Aí você fala assim, mas espera aí, o corpo de Cristo, nós não aprendemos que já estava criado? Já, mas ele usava? Não. O corpo de Cristo estava escondido. Ele se manifestava como anjo no Antigo Testamento? Se manifestava. Mas ele estava usando o corpo dele? Não. Então ele não tinha corpo físico próprio dele. Olha o que eu estou te falando aqui. Só tinha imagem, mas não usava. Estava guardada. Olha o que eu quero te dizer aqui. Deus, um ser dicótomo, cria um ser dicótomo. Pergunta, o que é isso? O que é isso? Aqui nós temos uma vantagem em cima dos anjos, porque eles não têm corpo, e de certa forma em cima do próprio Deus. Você vai entender daqui a pouco o que eu vou falar, e é muito forte, se prepara. Quando nós sentimos dor, nós sentimos por onde? Que entra pela carne, a nossa alma sente, não é isso? Mas entra por onde? Quando nós sofremos, nós temos um sentimento que vem pela carne e a alma sente também, não é? Ou ao contrário, às vezes a alma está chorando e sai pelo corpo, não é isso? Quando nós estamos numa decepção amorosa, quando nós perdemos um filho, quando nós perdemos algo muito importante para nós, quando nós estamos sem emprego, quando nós estamos decepcionados, o que acontece, irmãos? Nós estamos com aquela angústia, tudo isso, nós sentimos pelo corpo, não é isso? Olha só, Deus, ele sabia o que era tudo isso, mas nunca tinha vivido na essência. Deus sabia que era tristeza, porque ele é Deus, eu não posso falar que ele não sabia, mas ele já tinha sentido num corpo dele, vivendo aqui conosco, o que que é? Deus, por exemplo, quando Abraão cortava o braço, por exemplo, e sentia aquela dor, ai! Deus sabia o que que era a dor, mas ele já tinha sentido na pele igual a Abraão? Quem acha que tinha? Levanta a mão. Não, porque ele não tinha, ele não estava morando na terra. Nem o próprio Deus desobedece às leis que ele faz. Se ele não tem corpo, ele não mora na terra. Ele se manifesta na terra. Mas morar, só vem morar na terra através de Cristo. Antes de Cristo, Deus houve a dor da morte. Deus sabia o que era a dor da morte, mas ele nunca tinha sentido na pele, na essência, no real. Aí você fala, mas não foi ele que criou? Foi. Mas ele sabia na teoria, no viver do dia a dia, não. Olha o que eu estou te falando, é tão sério que você tem que saber isso aqui. Olha só, pastor. Deus, quando acontecia uma desgraça, ele sentia a dor, mas ele não sabia o que era viver a dor. Olha como é sério isso aqui. Jeremias, quando estava preso no calabouço, Deus sabia que era difícil, mas Deus não vivia aquilo, porque ele não estava no corpo de Jeremias. Quando José estava na cisterna, ele sabia que era difícil estar na cisterna, mas ele não sentia o que era estar na cisterna, porque não era ele em corpo que estava lá. E teve um no Antigo Testamento que fez um negócio que Deus se sentiu abalado. Deus perdeu as estruturas espirituais. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou falando em perder estrutura, não é que ele deixou de ser Deus. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando como homem, no Antigo Testamento. Como homem. Teve um homem no Antigo Testamento que ele lançou uma palavra para Deus que chocou Deus, de forma que Deus se sentiu abalado quando ele falou isso. Ele estava passando por um momento e ele falou uma palavra para Deus. Quando ele fala essa palavra, Deus faz assim, ó. Quer saber quem foi? Oi?
Fala de novo, rapaz. Fala de novo. Foi Jó? Foi Jó? Será? Quem acha que foi Jó? Eu acho que foi Moisés. Foi Moisés? Fala de novo. Jó. Foi Jó. Jó era fenomenal. Jó era demais. Você e eu hoje pecamos, não pecamos? E muitas vezes nós queremos falar, estamos na prova de Jó. Mentiroso. Mentiroso. Você é pecador miserável. Você, às vezes nós estamos passando pela prova porque nós merecemos. E Jó? A Bíblia fala que ele não tinha mal, ele não merecia. Deus tocou nele, presta atenção no que eu vou falar. Injustamente, ele não merecia passar por aquilo. Mas Deus é soberano, tinha um propósito em tudo aquilo ali. Presta atenção. Vem cá, Júlio. Ó, Deus é justo, não é? Fica aí um pouquinho. Fica aqui do meu lado. Ó, eu vou ler o texto. Quando eu ler o texto, se você não der um glória a Deus, se você entender, você dá um glória a Deus bem alto. Se você não entender, você dá um glória a Deus por fé, porque você vai entender depois. Ó. Abre a sua Bíblia num livro antes de Salmos. Teve um homem chamado Jó, que no momento da sua tribulação, ele falou uma palavra, Júlio. Olha só o que ele falou. Jó 9:32. Ele olhou para Deus e falou assim, ó. 9:32, ele falando aqui, ó. Porque ele, ou seja, porque Deus, olha o que ele falou para Deus. Porque ele não é homem como eu. Presta atenção. A quem eu lhe responda, vindo juntamente a juízo. Você nem glória a Deus deu. Você está desviado. Presta atenção agora no que eu vou falar. Senta aqui um pouquinho, senta aqui, eu já te chamo, senta aqui. Presta atenção no que eu estou te falando. Ele olha e fala assim, ó. Ele não é homem como eu. Ou seja, ele não sabe o que eu estou passando. Sabe o que Deus sente na eternidade nesse momento? Um verdadeiro impacto, um verdadeiro choque. Ele fala assim: realmente, como homem, eu não sei. Como homem, eu não sou homem. Realmente eu não sou. Jó está certo, mais uma vez. E Deus olha para Jó e fala assim: Jó, você é demais, Jó. Você é fenomenal, você toca em mim. Olha, Jó. Vem cá, Júlia, agora. Aí Deus fala assim para Jó, mas Jó não escuta. Jó, eu sei que... Vem cá, vem pra cá. Jó, eu sei que você não é homem. Eu sei que eu não sou homem. E eu sei que você é homem. Eu sei que você está passando tudo isso, Jó. Mas, olha, isso é só por um momento. E isso que você está passando, além de ter um propósito que eu vou te dar tudo em dobro, eu vou restaurar suas casas, eu vou restaurar sua fazenda, eu vou restaurar tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você não tinha, eu vou te dar tudo mais. E os seus amigos que estão aí, eu vou fazer você orar para ele, e quando você orar, eles vão ter que dar riqueza para vocês, eles vão ter que dar oferta para vocês ainda, para você ainda. Depois de tudo isso, vai ter um propósito maior, Jó. Sabe que propósito é esse? É porque você não deve, não é? Não. E mesmo assim Satanás te tocou, não tocou? Ele tocou em você, não tocou, Jó? Então, Jó, você ainda não sabe, mas o livro que vai ter o seu nome, ele vai ter um propósito muito grande. E esse propósito, sabe qual é, Jó? É que no seu livro, eu vou fazer o próprio julgamento de Satanás no seu livro. Através de um homem, através de você, eu vou julgar uma potestade, um principado, eu vou julgar Satanás através do seu nome, Jó. Então aguenta mais um pouco. Você me tocou. Eu sei que eu não sou homem. Mas tem um propósito maior.
Eu não sei se você pegou. Eu peguei. Porque isso aqui era para você Mas subir. ele não ouviu. Ele não ouviu. Ele não ouviu. Não. Mas o livro de Jó é fenomenal. O livro de Jó é fantástico. Um homem tricótomo que vira para um ser dicótomo e fala assim: porque o Senhor não é homem como eu. E o Jó fala um negócio, você não pegou nada. Agora que esquenta. Agora que esquenta. Eu não sei nem como falar, para ser bem honesto. Olha só, se você quiser ir para o seu lugar, fica à vontade, tá? Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda. Jó queria responder a Deus pelo que ele estava passando. Pronto, vindo, mas olha só, vindo juntamente em juízo. Juízo não é justiça. Juízo é a decisão final, através de vindo juntamente, ou seja, ele vai vir para a justiça e da justiça ele quer o juízo, que é a decisão final. Ele chama Deus para a justiça. Presta atenção no que eu estou te falando. Ele está falando para Deus: Deus, Pai, não era Pai, mas Jeová, eu quero ir no tribunal diante do Senhor e eu não devo. Eu quero ir diante do tribunal, diante do Eterno, do Rei de todo o universo. Eu quero comparecer no tribunal diante de todo o universo. E eu não devo. E o Senhor não é homem, não, para saber. Vem em juízo. Sabe o que Jó falou? Em juízo com o Eterno. Ele estava em risco de ir para o Hades, lugar de tormento. Se você... Sim, mas o que eu quero dizer, um homem. Mas ele se examinou. Ele sabia que ele era justo, reto, ele falou: se tiver falha, pode. E nós? E cuidado você, hein? Quando você ora, Deus me leva no tribunal, Deus me ponha no tribunal. Rapaz, você vai ser trucidado na carne. Bruno. Espera aí que eu vou chegar lá. Sim, mas nessa palavra que você falou agora, o versículo 33, ele resume. Ele fala: não há entre nós hábito que ponha a mão sobre nós. Ele tinha garantia da sua vida diante de Deus. Sim. Agora eu vou ensinar um negócio para os irmãos que talvez muitos não sabiam. E também não era tema da aula. A aula está caminhando para um lado... O lado bom é Glória a você Deus. ser direcionado pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Salmo 89. Salmo. 89, 14. Agora você vai aprender um negócio muito interessante. 89, 14. Abre aí. É esse trono aí, né? Salmos 89, 14. Diz assim, ó. Só a primeira parte, tá? Justiça e juízo são a base do teu trono. Então, peraí. A base do trono do Eterno é justiça. A base do trono do Eterno é justiça e... Pergunta assim, o que é isso? Justiça. Justiça é isso aqui, ó. Vem cá de novo, Júlio. Fernando, come here. Aí tem inglês perfeito, hein? Olha só. Justiça é isso aqui. Vem mais pra cá. Isso, fica aí. Eu sou o Eterno. Aqui é o réu, o julgado, o que está sendo acusado. Ali é o acusador. Pode ser? Então vamos lá.
Fala assim, Fernando. Júlio, Você roubou minha caneta. você roubou minha caneta. Fala assim, eu não roubei. Eu não roubei. Júlio, Você roubou minha caneta. você roubou minha caneta. Roubei não. Aqui é a hora de executar a justiça. Roubou ou não roubou? Isso é justiça. Definir com justiça, da forma... Deus não erra, não é certo? Com justiça. Roubou ou não roubou? Se roubou, condenação. Se não roubou, Fernando, absolvição. Certo? Então aqui eu executo a justiça. Sim ou não? Sim. Só que a decisão final é o juízo, que é a decisão. Então, por exemplo, a justiça é eu tomar essa decisão. E o que é o juízo? A decisão. Não roubou. Roubou. Então vamos lá, é o juízo. Condenado. Deu para pegar a diferença? Justiça é o ato, aquele momento de decisão. E o juízo é o cumprimento da decisão. Certo? Ou não? Então pode sentar, só para ilustrar de forma simples. Então a base do trono de Deus é justiça e juízo. Então lá é sempre assim: julga e já executa o que foi decidido. Julga e executa o que foi decidido. Igual Salomão, né? Com a criança lá. Sim. Então, só que lá é extremamente justo. E aqui você vai aprender um segredo. Quem aqui nunca pensou um negócio assim, ó, sobre as pessoas? Presta atenção. Rapaz, esse Elícia erra hoje, erra amanhã, erra depois e Deus permite essas coisas. Que horror, não acontece nada com ele. Por que aqui na minha família não sei? Quem nunca viu isso? Quem nunca questionou isso? Vou te falar o que acontece aqui. E não é o tema da aula, então não posso dar. Deus, ele usa como instrumento de julgamento de pessoas. Irmão, só foi se elogiar o desenho. A balança. Pergunta o que é isso? Deus, ele trata com pessoas, Deus tem uma medida, que o Bruno falou, balança. Balança. Vou usar um texto um pouco diferente. Tinha um rei, na época de Daniel, e ele era meio complicado. E a Bíblia fala que numa das festinhas dele, uma das coisinhas que ele estava fazendo, apareceu um dedo. E estava assim na parede, ó. Mene, tekel, ufarzim. Não é isso? Então vamos lá. Mene, tekel, ufarzim. Então, esse rapazinho aí, que ele estava lá nas coisinhas dele, e apareceu esse dedo, essa palavra mene, tekel, ufarzim, logo no começo fala assim: pesado, foste em justa balança. Ou seja, Deus falando, você foi pesado em justa balança. Então Deus está julgando ele por balança. Então você vai morrer tal hora, tal dia, tal noite. Essa noite você vai morrer. Pergunta o que é isso? Deus usa balança para medir o homem. Você não entendeu ainda, mas você vai entender agora. Atos de justiça e atos de problema. De injustiça, isso. Vamos usar essa palavra. Atos de justiça e atos de injustiça. Basicamente, o que é isso? Olha só. Você vai entender. Tá. Vamos deixar a vermelha para simbolizar o pesado. Tá? E o azul para simbolizar o mais leve. Aí, ó, eu vou alimentando o pecado. Aí eu vou e começo a cometer atos de justiça. Aí amanhã, quando a balança de Deus pende, ele entra com o julgamento sobre a pessoa. Aí ele pode tocar em você,
família. E aí, não é a aula de hoje. Ele usa como instrumento a balança. Você não sabia disso? Coisa boa. No final de 3 anos, você pegar seu diploma. O quê? Os dois lados. Então, quando você vê Deus... porque Deus não entra em juízo e injustiça. Não questione. O juízo dele e a justiça dele é perfeito. Não pense você que o seu juízo é melhor que o juízo de Deus, ou a sua justiça é melhor que a justiça de Deus. Aqui, ó. Essa é a base do trono dele. Descansa, que na hora certa quem vai fazer é ele. Por que você se preocupa com pessoas que estão fazendo tal coisa para te pegar, sendo que a justiça e o juízo não lhe pertencem? Pertence a Deus. Está no trono dele. Para que ficar respondendo pessoas que estão querendo te matar? Para que perder tempo, rapaz? Vai dormir. Glória a Deus. Está falando comigo, Jesus. Vai descansar. Vai pro sofá. Ó, vai pro sofá tirar um sono. Melhor você dormir do que você ficar lá. Rapaz, você acha que você vai morrer? Quem vai morrer é quem te persegue. Só que a morte não é você que faz. A morte que eu digo não é só morte física não, tá? O juízo, a justiça e o juízo não é sua. Aqui, ó. Justiça e juízo são a base do trono do Eterno. Mas eu tenho que correr porque a aula é tão curta. E quando Deus, ele trata com nações. Rapidinho isso aqui, porque eu não entrei na aula ainda. Rapidinho, ó. Quando ele trata com nações, aqui ó, é para homens. Quando ele trata com nações, ele faz nações, ó. Ele trata com cálice. Deus tem um cálice para cada nação da terra. Pergunte, prove para mim. Mais forte, irmão. Prova para mim. Prova para mim. Só vou falar de Gênesis 15. De Gênesis, quando Deus fala com Abraão. Deus promete uma terra para Abraão, não promete? Sim. O que ele faz? Quando Abraão entra na terra, ele dá todas as terras para Abraão? Ele fala, olha, ainda minha ira não está completa sobre os 7 eus, os heteus. Né? Não está completa sobre os 7 eus. Então, a promessa está feita agora, já é sua. Eu falo no presente, mas você só vai tomar posse lá na frente. Por quê? Porque o cálice ainda não está cheio. Porque Deus é justo. Deus, se ele pega a nação naquela época e dá todos aqueles povos para Israel ou para Abraão, ele está sendo injusto, ele está destruindo uma nação que não precisava ser destruída. Uma nação que não merecia ser destruída naquele momento. Só que os anos passam. Os anos passam. Aí vai preso no Egito o povo, sai do Egito, levanta Moisés, morre Moisés, levanta Josué. Começa-se a se cumprir o que foi prometido para Abraão aqui. E Josué começa a entrar nas terras. Pergunta por quê? Por quê? Porque o cálice da ira de Deus estava se transbordando sobre aquelas nações. Quando o pecado daquelas nações está na gota lá, Deus ainda não destrói. Quando derrama, Deus entra com juízo, como entrou em Nínive. O cálice de Deus se encheu contra Nínive. Mas aí teve um segredo em Nínive. Mas a ordem foi, destrói. Todo aquele povo da época de Josué entra e destrói. Por quê? Porque o pecado já havia chegado no limite. Então Deus tem autorização da justiça, que já cumpriu o juízo, pode executar o juízo. Presta atenção no que eu estou te falando, que é muito sério. E agora você vai aprender um pouquinho mais, se você tem a mente de Cristo, porque Deus matava a criança. Quando Deus chegava nessas nações, nação perversa, desgraçada, todo o povo, não era um, não tinha um justo, como Sodoma e Gomorra. Porque, lembra de Sodoma e Gomorra?
Aí Abraão, não, mas se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Se tiver 5, não. Nem Ló prestava. Nem Ló estava bem. Ló achava que as filhas eram virgens. As meninas não eram virgens, ó. Faz tempo. Estava enganado, coitado. Bobão. Deus, ele só age com seguida de. Então, quando chegava no limite, Deus falava, vai, pode arrebentar. Só que aí entra um negócio que muitos questionam. É para matar as crianças. E aí muitos falam assim, um Deus que mata criança não é um Deus de amor. Um Deus que mata criança não é um Deus de paz. Um Deus que mata crianças não é um Deus que merece a minha atenção. Só que você não pode pensar como homem. Você tem que pensar com a mente de Deus. Pergunte como. Deus, ele é onisciente. Ele já sabia que aquela criança, quando ela crescesse, ela ia se tornar um deles. Perversa. E ela, se ela se tornasse perversa, o que ia acontecer com ela? Morte eterna. Sim ou não? Quando ele entrava em juízo contra aquela nação e matava as crianças, pergunta o que Deus estava fazendo? Um ato de misericórdia. Por quê? A criança que morria estava sendo salva por Deus. Deus, na sua onisciência, falava, mata. Nós, como seres humanos, ai que horror. Sim, eu compartilho dessa ideia com você, uma criança morrer. Mas e para a eternidade, que é a visão de Deus? Mais um que nasceu para a eternidade, mais um que ia para o seio de Abraão gozar da vida eterna, e que ressuscitaria, e que vai morar eternamente com o Senhor. Então, na nossa visão, horrendo. Na visão de Deus, somente misericórdia e amor. E aqui, para as nações, juízo. Simplesmente. Chega de filmar. Você tá filmando? Não, pausa. Eu fico com vergonha. Eu tô filmando ali, mas eu fico com vergonha. Tá bom. Esse camarada, ele poluiu a Europa toda, depois que sobre Caim, de que Deus é mau, e Deus incita as pessoas a praticar o mal, porque foi ele que criou a inveja de Caim, e essa ideia dele lá poluiu a Europa toda, tanto é que parte da Europa lá deve essa frase de que Deus é mau, porque um dos motivos é que ele é um Deus vingador e que ele mandou matar as crianças no Velho Testamento. Na visão dele, nós que estamos na mente de Cristo, a visão dele, Deus é mau e incita a inveja pelo fato de Deus, ele cria, tipo assim, eu tenho uma promessa na sua vida, eu vou fazer isso e isso. Aí o irmão do lado do cara, entendeu? Poxa, por que ele não eu? Aí ele fala que nessa ideia, Deus cria inveja no irmão, quando ele se faz uma promessa a um, beneficia outro e não o outro. Porque é a visão humana, né? Assim, que ele não sabe que lá na frente a pessoa vai ser. Então, essa ideia das crianças aí, que ele fala aí, há muitas pessoas da Europa lá que são ateus, acreditam que Deus é mau pelo fato de mandar matar as crianças. Então, o Bruno falou bem. Uma visão humana. Como homem, eu também vou pensar. Você acha que é fácil pegar uma criança de 3, 4 anos e matar? Não é. Para mim, não é. Mas para a eternidade, você vai chegar lá e vai se alegrar com ela. Você estava lá naquela cidade? Muito prazer. Se ele estivesse nessa aula hoje, está mais ou menos. Glória a Deus. A pessoa vai crescer mesmo chegar na oportunidade. Vai, mas aí... Não, você perdeu as aulas, rapaz. Fica aí. Bom, peraí, vamos voltar. Volta aqui. E você estava na aula que eu expliquei isso. Então, mas com que sentimento? Um sentimento espiritual. Não, mas eu sei, mas com dor? Não. Mas isso aí é outra aula mesmo. Então vamos lá, agora eu vou entrar aqui no que eu queria explicar. Deu para pegar essa parte? Isso aqui é matéria para outras aulas, todos os textos eu dou depois. Olha só, uma coisa interessante. Então, um Deus dicótomo cria um ser tricótomo. Tá. A Bíblia diz, agora vamos olhar para cá. Nós somos
homens. E a Bíblia diz em Salmos 8, versículo 5, Salmos 8, que nós somos criados menores que os anjos, sim ou não? Menores que os anjos. Nós somos criados menores que os anjos, ou não? Sim. E tem vantagem nisso? Não? Tem muita vantagem nisso. A vantagem de ser homem é enorme e você não faz ideia da vantagem que você tem. A vantagem de ser homem e não ser anjo é enorme. Você vai entender agora por quê. Deus, quando ele planta o jardim, olha aqui, aqui é o jardim, tá? Deus, quando ele planta o jardim no Éden e coloca lá o homem e coloca a mulher, no meio do jardim, aqui no jardim, ele coloca árvores, não é? Uma das árvores que Deus coloca nesse jardim se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Sim. Qual é a sentença para quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que Deus falou: não come, o dia que você comer, certamente morrerá. Então, a sentença para quem comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal era a morte. E existia também a árvore da vida. Sim ou não? Então, o homem, ele estava em prova para tomar a sua decisão. Ou comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou comer da árvore da vida. Amém. A sentença de quem comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal era a morte. Agora, uma suposição. Se o homem comesse a árvore da vida, ele seria? Se ele comesse isso, se é condicional, ele seria eterno. Eterno. Tá, vamos lá. Então, quando os anjos foram criados, você tem que prestar atenção nisso. Quando os anjos foram criados, eles foram criados como já, é um exemplo, como se já tivessem comido da árvore da vida. Por que eu digo isso? Porque os anjos já foram criados eternos. Anjos morrem? Não. Você já viu um anjo morrer? Não existe morte de anjo, irmãos. Eles foram criados eternos, Bruno. Fernando. Eles foram criados eternos. Aí você fala, mas espera aí, tem vantagem nisso? Tem, mas tem desvantagem. Pergunte qual? A partir do momento que um anjo peca... Não, esse não é o segredo. A partir do momento que um anjo peca, ele não é eterno? Ele é um pecador eterno. Não tem. Quando o anjo peca, não tem como. A sentença dele é pecador eterno, ele não morre. Se ele não morre e pecou, pecador eterno. Qual a diferença do homem para os anjos? O homem peca, ele morre, mas enquanto ele tem vida, ele ainda tem uma oportunidade de se redimir, de nascer de novo, de obter a salvação em vida, enquanto vive. Então a vantagem de ser criado mortal é muito maior do que ter sido criado imortal. Porque quando eles foram criados, você vai entender isso mesmo só na outra aula. Mas hoje você já está pegando. Por eles serem criados eternos, se tornam pecadores eternos. Nós, por sermos criados mortais, temos a oportunidade de ter a salvação em vida. Pode falar. Não, então, vamos lá. Aqui, vamos voltar lá, na rebelião do luzeiro. Tinha anjos, todos bons, não foram criados todos bons?
Satanás começou a se corromper. O querubim ungido começou a se corromper, não começou? Ele não começou a levar outros anjos? Ali era a decisão deles. Não, hoje não. Hoje anjo não peca mais. Porque foi assim, ó, presta atenção. Nós precisamos dividir uma coisa. Os anjos também passaram por uma prova. Só que nós vamos estudar isso em amartiologia, que é a próxima matéria. Eles passaram por uma prova. Quando eles decidiram o que eles queriam, os anjos bons, vamos chamar assim, eles foram eleitos. Pergunto o que é isso? Nunca mais estão sujeitos a pecar. E os pecadores? Pecadores eternos. Então, bons eternamente, maus eternamente. Mas, Denise, você não quer ser dicotomia, certo? Espírito e alma. Isso, alma não é escolha. Então eles não podem, no céu mesmo, fazer a sua escolha, a sua decisão. Já fizeram. Mas hoje em dia, a partir de Já fizeram. E quando eles escolhem... vai ser salvo lá para cá, a nação. Partindo desse princípio, você está falando uma coisa interessante. Que quando nós formos salvos, nós ainda vamos ter chance de pecar no céu. E aí o quê? Não, porque quando nós fomos confirmados em bondade, Deus retira a prova. Então, então automaticamente nós não estamos mais sujeitos ao pecado. Mas você quer aprender disso? Vem na próxima matéria. Então a ideia continua de que sempre vai existir a possibilidade de alguém pecar e você vai ver rebelião no céu. Não vai mais. Você nunca acaba de Esses anjos que pecaram, que seriam os anjos caídos, seriam os demônios na terra, que agem como demônios? É que eles estão nas regiões celestiais. Anjos caídos é quando eles estão nas regiões celestes. Quando eles vêm para a terra, se tornam demônios ou espíritos imundos. Que pecaram. São esses que escolheram o outro lado, não a Deus. No caso da igreja, lá em Apocalipse, diz que ali não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, nada, né? É a eleição, no caso dos santos. A eleição. A eleição, ela é algo que você não volta mais atrás. Por quê? É tirado a prova. Então você já foi confirmado em bondade. Por exemplo, Rapidamente eu dei muita aula. uma pessoa um homicida, por exemplo, que era assassino na Terra, ele morreu. Automaticamente vai para o Hades? Ou, por exemplo, que nem às vezes a pessoa fala, ele pode, esse espírito dele, vagar na Terra? Vai para Não. Hades direto. Toda pessoa que morre na terra não fica vagando. Ou é Nova Jerusalém, seio de Abraão, ou Hades, lugar de tormento. Hoje, estou falando disso na época de hoje. Então, quer dizer, foi para lá e não sai de lá. Está preso lá, até o julgamento final. Então, o que nem você está lendo o corpo dos outros, não são tão parentes. Não, mas na questão do Velho Isso. Testamento, Então vamos... Saul clamou pela vida de Samuel. Samuel falou, ele apareceu. Quem falou isso? Foi Samuel, não. Irmãos, vamos lá, volta para cá que isso aí é outras matérias. Só uma dúvida, só uma perguntinha. É uma dúvida que às vezes o cara tem. A Bíblia fala que a pessoa, quando conhecer Jesus, né, a partir de conhecer Jesus, a pessoa que não teve oportunidade, por exemplo, de conhecer Jesus, que às vezes tem lugares aí que a pessoa morre e não tem nenhuma oportunidade. Hoje não, né? Mas, vamos dizer aí, uns 30 anos atrás. Por exemplo, se a pessoa que ela morreu sem Cristo, ela vai ser naquela balança? Aí tem outros segredos, tem os livros. Vamos estudar isso na matéria depois de amartiologia, que se chama soteriologia. Só você ficar mais 2 meses e meio que dá para... Nós vamos aprender isso, calma. Vocês estão... Rapaz, a aula é dos anjos. Aliás, a aula é de tricotomia. Mas o negócio do homem de Deus até agora não passou direto, não foi? Como? Você estava falando assim, como foi que Deus, assim, Deus tem um corpo, como foi que Deus fez um homem e tal. A gente passou direto, não foi? Não, você está se prendendo que Deus, por ele não usar um corpo físico dele, que ele não, por ser espiritual, que ele não possa tocar. O anjo, ele tem corpo? Por que ele matou 185 mil assírios? Porque ele tem autoridade de se manifestar no mundo físico. E Deus, como criador do mundo espiritual e do mundo físico, ele não está sujeito
a matéria. Mas o que eu quis dizer é que ele não habitava em um corpo. Ele manipular a matéria? Deus, se ele chegar aqui agora, irmão, se ele fizer isso aqui, ele quiser ou ele quiser vir aqui agora e levantar essa caneta, ele não está sujeito. O que eu quis dizer é que ele não tinha e não usava um corpo físico. Certo? Deu para pegar ou tá ainda? Não, mas eu não estava com dúvida acerca disso, da imitação de Deus. Só que eu estava interessado em saber se tinha algum segredo além mais, além se eu queria buscar, entendeu? Não tem. Mas aí você está querendo demais. Não, aí tem. Essa matéria no que Deus veio para Abraão, foi 3, para que... Então, você rapidinho para dizer, ele era palpável Sim, e comia. ele comeu. Não é isso que eu estou dizendo? Sim, mas ali ele tomou forma de um corpo, ele não usava o seu corpo. Ele só tomou a forma de um corpo. Comia. Não, foi usado, ele não entrou dentro da pessoa, ele se formou. Não, peraí. Então, peraí. Ó. Agora vocês entraram numa heresia. Ali, Deus ele não tomou um ser humano, possuiu e foi lá. Ele tomou uma forma de varão. Ele tomou uma forma de varão. Apareceu como homem, mas não era o seu corpo definitivo. Ele simplesmente se manifestou. Sim. Vou fazer uma pergunta idiota. Eu repito, é idiota. Se ele comia, tinha necessidade dele usar banheiro? É uma pergunta. Rapaz, posso te responder de forma simples? Imagina se fosse uma feijoada, sei lá. Vou te responder, mas nem todo mundo vai pegar. Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou. Ele apareceu aos discípulos, comeu e atravessou a parede. Por que o que ele comeu não ficou preso na parede? Não, mas peraí. Ele comeu, ficou o bolo lá no estômago. Aí ele atravessou, o bolo não tinha que ficar? Vou te dar só em uma resposta. Você vai pegar, em nome de Jesus. Apocalipse fala que os olhos de Cristo são como chamas. Os olhos são a janela da... Então, ele está olhando... Quando o apóstolo está olhando, ele está vendo dentro de Cristo. Ele está conseguindo enxergar além dos olhos. Ele está vendo dentro de Cristo. Dentro de Cristo, então, tinha fogo, combustão. Fogo. Quando ele comeu, sumiu. Mas isso aí, mano, é muito forte. Isso aí é outra coisa. Vamos que vamos. E um dia você, eu, vamos ter um corpo desse. Irmão, deixa eu voltar para a aula. Senão vai acabar, eu não posso. Mas ele está dizendo que se eu coloco aquela matéria, entendi também que o pastor está falando até Jesus, ali você cortou na sequência. Que ali ele passou a ter corpo a partir de Jesus. Então vamos lá, ó, para fechar isso aqui, ó. No Antigo Testamento ele não tinha corpo. Mas quando Jesus nasce, aí sim a triunidade assume um corpo através da pessoa, da alma do Filho. Então a partir daí eles têm um corpo. E vai chegar um dia, hoje está assim no céu, ó. Hoje está assim no céu. O Pai, sem um corpo físico, e o Filho com um corpo físico. Vai chegar um dia que o Pai e o Espírito Santo vai habitar no corpo do Filho. E um trono vai ficar livre. E aquele que vencer, darei direito de se assentar no meu trono. Porque toda a plenitude da divindade habita no corpo do Filho. Por isso que os unicistas distorcem um pouco, mas os trinitarianos já têm mais facilidade de entender isso. Exatamente. Então, vai chegar um dia que a plenitude de Deus vai habitar no corpo. Posso ser honesto? Deus, na plenitude, vai ter um corpo. Glorificado, mas um corpo. E os anjos? Eles não vão ter corpo, irmão. Eles não vão ter corpo. Só nós. Então é por isso que de glória em glória nós crescemos. E depois que nós sermos salvos, nós vamos ser feitos maiores do que os anjos. Porque nós temos corpo.
Pegou? Chega, gente, chega. Oi. Não, planeta é outra coisa. Meu Deus. Então vamos lá, volta. Aqui, ó. Então os homens, eles foram criados menores, mas no final vai ser maior que os anjos. Qual é a vantagem de ser criado menor? Que a gente pode morrer e tem um tempo de se arrepender. Amém? Os irmãos querem que eu continue ou quer que eu pare? Eu acho que eu vou parar, porque eu precisava de mais uma meia hora, é muito tempo. Deixa pra correr lá, que meia-noite é difícil. Só vai ganhar daqui a relógio. Se o relógio pudesse parar, né? Só não ficar olhando pro relógio. Não, mas tem que pensar nos irmãos, os irmãos têm horário. Então vamos lá. Meu Deus. Não, não tirou não, faz parte. A gente continua depois. Dos planetas eu não posso entrar. Então vamos lá, vamos encerrar aqui mesmo. Tá bom. Então você entendeu uma coisa. Vou dar só mais uma coisa, hein? Isso é rápido. Quem precisar ir pode ir, irmão, fica à vontade. Olha só, esse segredo aqui, isso aqui é muito forte. Se você pegar, mas eu não sei se você vai pegar. Abre sua Bíblia em Levítico 20. Mas eu acho que eu só vim dar aula para vocês, porque é benção. Foi? Levítico 25. Vou apagar aqui, tá? Essa parte da árvore aqui. Pode apagar? Olha só, hein? Deu para aprender alguma coisa até agora? Muita coisa? Olha só o que o texto diz de Levítico 25, 29 em diante. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar, até que se cumpra o ano da sua venda. Durante o ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se passando-lhe um ano inteiro ainda não se for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade, ficará ao que comprou, pelas suas gerações, não sairá no jubileu. Olha aqui. Nós temos aqui 3 elementos. Uma casa. Uma casa em cidade murada. Tá, então aqui faz conta que é um muro, tá? Então eu tenho uma casa em uma cidade murada. Não é isso? E aqui está falando que quando é vendida esta casa em cidade murada, vai ter 1 ano e somente 1 ano para que essa casa seja resgatada por aquele a quem o vendeu. Então, por exemplo, eu vendi essa casa de cidade murada. Eu só vou ter 1 ano para resgatar ela. Se eu não resgatar ela em 1 ano, para quem eu vendi, essa casa vai ficar eternamente com ele. Pegou? Até aqui, deu para entender o texto base? Sim. Pergunta assim, o que é a casa murada? Somos nós, o homem. Pergunta por que cidade murada? Por que casa murada? Casa é a alma, que nós somos a alma, a casa. Muro, as limitações do corpo. Presta atenção nisso, que isso aqui é muito sério. Presta atenção nisso. Aqui está falando que ela pode ser vendida. Para quem nós fomos vendidos? Adão vendeu nós. Adão vendeu a terra e a alma dele para Satanás.
Por isso que a Bíblia fala em Mateus 4, quando Satanás chega em Cristo, fala assim: eu te darei todos esses reinos, porque a mim foi entregue. Por quem? Adão. Por Adão. Deu autoridade para ele. Presta atenção, esse assunto é de horas, mas estou resumindo. Então Adão vendeu o homem. E o homem é uma casa, que é a alma, a pessoa, em cidade murada. Que muro? O corpo. A limitação do corpo é uma casa que está dentro do corpo. Está presa. Quando essa casa é vendida, ela só tem 1 ano para ser resgatada. 1 ano. Pergunta: que ano é esse? O período da sua vida. 1 ano. É o período da sua vida. Então, enquanto estiver em vida, poderá ser resgatada. Como? Quando nós aceitamos o resgate de Cristo. E temos o Espírito Santo, que é o selo de posse de Deus para conosco. Deus, ele tem na terra, se ele olhar agora assim, ó, da sua eternidade, ele pode olhar: eu tenho tantos mil selados. Que é a posse, é o selo de posse. O Espírito Santo na vida de uma pessoa é o selo de posse. Sem o Espírito Santo não vai ser salvo. Não é batismo no Espírito Santo, a gente já entendeu o que é diferente. Aí você fala assim: mostra para mim. Então, peraí, eu tenho 1 ano para aceitar como meu Salvador, é isso? Sim. Abre a sua Bíblia em Isaías 61, 1. Porque tem que ser rápido. Isaías. E dá glória a Deus. Tá gostoso aqui, já. Isso. Falando de Jesus, ó. Olha só, se você agora tiver a mente de Cristo, você vai entender esse texto. Isaías 61, ó, Levítico 25, 29 em diante, Isaías 61, 1 e 2. Olha o que diz Isaías. Falando de Cristo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Olha só, as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Olha o Hades aí também. Olha só, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Olha para cá. Jesus, ele não veio para pregar a salvação? E que ano aceitável é esse? Se arrependa enquanto você tem vida. Ó, eu sou Jesus, eu vim para resgatar e tá. O ano aceitável é a sua vida. Porque vindo depois disso, a casa murada, ela não pode ser resgatada. Ela vai ficar na mão de Satanás, no bom sentido, vai ficar com ele para sempre. E o dia da vingança? Esse aqui é para os salvos. É o dia que ele vai vir vingar. Que nós vamos estar juntos, e para os condenados vão sentir. E a consolar a todos os tristes. Volta para Levítico. Aqui tem 2 sentidos. Primeiro, as almas, as pessoas da terra presas nas cadeias de Satanás, e os cativos eram os cativos que estavam no Hades, que ele tirou e levou para Nova Jerusalém, lembra? Ezequiel. Então vamos lá, traduzindo esse texto para você. Então, quando nós fomos vendidos para Satanás, que é a nossa casa murada, que é o nosso corpo, nós podemos resgatar em 1 ano, que é o ano aceitável. Pergunta assim: a palavra ano significa o quê? A tradução original do texto de Isaías 61, eu fui a procurar o que a palavra ano significa. Ela significa também período de vida, que encaixa perfeitamente no que a gente está ensinando. Ou seja, nós temos o ano aceitável, o período de vida aceitável. Por quê? Hebreus 9, 27, se não me falha a memória. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se é juízo, não tem como mais aceitar a salvação. É só naquele período de vida.
Aí você fala, o que que isso quer dizer? Irmão, tudo com a aula de hoje, os anjos não são murados, porque eles são nus, não tem muro, só tem casa. Então, eles não morrem, eles não têm um ano aceitável de resgate. É por isso que Jesus, né, desceu lá para falar para os prisioneiros que estavam lá, dizendo que eles perderam a salvação por um É outra coisa. Mas tem a ver com o tema. Olha, então vamos lá. O que que isso tem a ver com a aula de hoje? Tudo. Os anjos não são murados. O que que é murados? Não tem corpo. Repita assim, os anjos não são murados. Eles não têm corpo. Para os anjos, não foi oferecido o ano aceitável. Porque Jesus veio morrer por cidade, por casa murada, por homens e não por anjos. Então, irmãos, aqui mora a grande diferença. Anjos pecadores eternos. Nós, casa murada. Temos alma, que é a casa, e temos corpo, estamos presos. Mas essa prisão é bom, porque nos dá um ano aceitável, me dá um período de vida aceitável para sermos salvos. Deu para pegar? Fica de pé. Não dá mais para... Passou muito tempo.